E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, Professor Samuel Mendes, e hoje nós vamos resolver algumas equações de primeiro grau. Mas antes de nós começarmos a resolver, você já sabe, já deixa teu like e se inscreva em nosso canal. Vamos aqui resolver a equação que é o seguinte: 6x mais 25 igual a 5. Bem, essa equação aqui ela é muito simples, tá? Primeiramente pelo seguinte, ó, aqui a gente tem um mais 25 e esse mais 25 a gente vai jogar ele por segundo membro da nossa equação, tá certo? E o que que acontece? Gente, toda vez que a gente joga um número de um lado para o outro, tá? Basicamente, digamos, nós falamos que é jogar, mas tá? A gente sabe que é uma subtração, tá? A operação oposta, ok? Então, o que que acontece aqui? Eu vou ficar aqui com 6x igual 5 continua positivo, menos, tá bom? 25. 25, ó, estava positivo, ele foi para o outro lado e ficou negativo. O outro lado que nós falamos é o outro lado do sinal de igual, tá? A gente sabe que é separado de primeiro membro e segundo membro, certo? Então, ficamos com 6x igual a 5 menos 25. Detalhe importante, um número menor subtraindo-se de um número maior é sempre um número negativo, tá? Aqui a gente tem 5 menos 25. Como é que eu vou tirar 25 de 5? Ok, então assim fica o número negativo. Então eu ficarei com 6x igual 5 menos 25 é menos 20, certo? Então 6x é igual a menos 20. Olha só o que nós temos aqui. Este 6 que acompanha o x, ele está multiplicando o x. Obrigatoriamente, tá? Ele vai passar para o outro lado fazendo uma divisão, tá? Então, a gente vai ficar com o seguinte. X é igual a menos 20 dividido por 6. A gente sabe que não dá para fazer uma divisão de 20 por 6 para dar um número exato. Mas, tá? Aqui eu posso fazer uma simplificação e dividir todos os dois por 2. Então, eu vou ficar com x igual 20 dividido por 2, a gente sabe que é 10. Então, eu vou ficar com menos 10 sobre 3. Porque 6 dividido por 2 é 3, certo? E aqui a gente chega ao resultado de uma das nossas equações. Vamos fazer, então, a nossa segunda equação. Temos agora na nossa segunda equação x mais 4 igual a 3x. Observem só o seguinte, tá? Que no nosso segundo membro não temos um número, mas temos aqui um monômio, né? 3x, ok? Então, o que que a gente sabe? Que toda vez que nós queremos resolver uma equação de primeiro grau, tá? A incógnita sempre tem que ficar para o primeiro membro. Nesse caso, a gente tem aqui o 3x que está no segundo membro e o x que está aqui no primeiro. Bem, basicamente a gente vai ter que fazer o seguinte. Esse 3x, como ele possui uma incógnita, ele vem para o primeiro membro. E esse mais 4 aqui, ele vai ser jogado para o segundo membro, certo? Como que fica isso aqui? Esse mais 4 que vai para o segundo membro, ele vai ficar negativo. Porque ele está positivo, ele vai negativo. Esse 3x que está positivo, vem para cá e ele fica negativo também. Ficando da seguinte forma, olha só. X, aqui é 3x, é um número positivo, então fica menos 3x igual a menos 4, certo? Olha só o que nós vamos ter. X menos 3x, a gente sabe que é menos 2x. Então, ficamos com menos 2x igual a menos 4. Dessa forma, tá? O que eu vou ficar? Os dois lados da minha equação são negativos. Eu preciso só fazer o seguinte, tá? Em vez de eu fazer logo a divisão, eu vou fazer aqui uma multiplicação por menos 1. Vou multiplicar todos os dois lados da minha igualdade por menos 1. Assim, eu fico com 2x igual a 4. Dessa forma aqui, como eu tenho o 2, ó, esse 2 está multiplicando x, eu vou passar ele para o segundo lado, tá? Para o segundo membro, e ele vai dividir, certo? Então, eu terei x igual a 4 sobre 2. Bem, a gente sabe que 4 dividido por 2 é 2. Então, com isso, nós temos que x é igual
a 2, certo? Vamos agora resolver a nossa terceira equação e veremos como ela é também muito simples, tá? Temos aí então a nossa terceira equação, 5x mais 1 igual a 6x. Ok, para resolvermos, tá? A gente lembra daquela equação passada, certo? Esse 6x, tá? O 6x aqui, ó, que está positivo, ele vai ter que ir para o primeiro membro. E esse mais 1, ok? Que está positivo, ele vai para o segundo membro e vai ficar negativo, tá certo? Então, vamos fazer assim. 5x menos o 6x que veio, tá? 6x igual, aqui como você observa, tá mais 1. E ele vai para o outro lado e vai ficar menos 1. Dessa forma aqui, nós temos 6x, ou melhor, 5x menos 6x igual a menos 1. Se eu subtrair 5x menos 6x, eu vou ter menos x igual a menos 1, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Menos x igual a menos 1. Para resolver, basta que eu multiplique, tá bom? Os dois lados por menos 1. E assim eu vou ficar da seguinte maneira. Como eu tenho menos x, eu vou ficar com x igual a 1. E esse aqui é o resultado da nossa equação. Na nossa quarta equação, a gente tem o seguinte, 2x mais 4 igual a 5x menos 13. Aqui, tá? É da mesma forma, porém a gente encontra apenas mais um elemento, tá? Esse mais 4 que está aqui, a gente vai jogar ele para o segundo membro. E esse 5x aqui que está positivo, ele vem para o primeiro membro, assim como nessa daqui, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vou ficar aqui com 2x menos 5x igual a menos 13 menos 4. Temos que 4 está positivo, então ele vai negativo. Vamos ficar assim, ó, 2x menos 5x, eu vou ter menos 3x igual menos 13 menos 4, eu vou ter menos 17. Logo, os dois lados da minha equação ficou negativo. Eu não quero encontrar valores negativos. Então, eu multiplico os dois lados da minha equação por menos 1, certo? Dessa forma, a gente vai ficar com o seguinte. 3x igual a 17. Logo, então, nós vamos ter assim, ó. O 3 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado e ele vai dividir. Então, eu vou ficar com x igual a 17 sobre 3. 17 sobre 3, eu não consigo simplificar, porque o 17 não é um número divisível por 2 e nem por 3. E como embaixo eu tenho um 3, eu não consigo dividir o 3 por 2, tá? Para dar um número natural. Então, ficamos com x igual a 17 sobre 3, ok?